Atos, capítulo de número 2, versículo de número 42. Diz assim a bendita palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Bendito és tu, Deus Todo-Poderoso. Louvamos o teu nome na manhã deste dia. Pai, nós te agradecemos pela vida e pela respiração. Te agradecemos, Deus, porque nos concedeste o privilégio de nos levantarmos na manhã deste dia, dando-nos força, saúde, para estarmos na tua casa e a bendizer o teu santo nome. Senhor dos céus, e nesta manhã, no abrir da minha boca, seja-me concedido a palavra com confiança, de modo a fazer notório o mistério do teu evangelho. Espírito Santo de Deus, como no princípio se movias sobre a face das águas, move-se no meio do teu povo, acima de tudo trazendo compreensão, salvação, libertação, transformação, mediante a exposição da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Toma tua assento em nome de Jesus. Glória a Deus. A igreja cresce todos os dias, e no decorrer dos tempos vão entrando no nosso seio algumas pessoas que não nos conhecem, razão pela qual apresento-me. Sou o Euclides José, vosso irmão em Cristo, diácono aqui na igreja, e estou na igreja Nascidos de Novo desde 2010. Hoje vamos falar a respeito de comunhão. Na verdade, é um tema que está a ser abordado já de domingos anteriores. Talvez não seja a expressão comunhão, mas unidade na diversidade expressa essa realidade. E outras expressões que têm o mesmo sinônimo. E o nosso texto base é um texto bastante conhecido, apesar de nos últimos 5 anos ou mais, pouco se abordou no nosso seio, mas é um texto que, quando eu me converti, muito se ouvia no seio da igreja Nascidos de Novo. Atos 2, 42. De tal maneira que os irmãos interpretavam de forma correta o Atos 2, 42 como um texto de comunhão, no sentido de ir para a casa de um irmão, cumprir o Atos 2, 42, comer do pão, estar na comunhão. E é por conta deste texto que nós estamos aqui. Porque a nossa igreja sempre foi uma igreja que olhou para esse texto e não apenas olhou, como também procurou evidenciar esforços para que esse texto cá se cumpra. Aleluia! E o texto começa com a expressão perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quem são esses que perseveravam na doutrina dos apóstolos?
Quem são esses que perseveravam na comunhão, que perseveravam no partir do pão e que perseveravam nas orações? São aqueles que foram alcançados na primeira exposição do Evangelho de Cristo, após os apóstolos serem revestidos do poder do Espírito Santo. A Bíblia diz, após a morte do Senhor Jesus, os apóstolos ficaram tristes. Cristo ressuscita e recomenda-lhes a ficarem em Jerusalém, de modo a serem revestidos pelo poder do Espírito Santo. Os teólogos afirmam que de Lucas 24 a Atos 2 foram aproximadamente 10 anos, porque Cristo ressuscita nesse período da Páscoa e a efusão do Espírito Santo ocorre no período da festa de Pentecostes, a festa da colheita. Eram 50 dias após. Então esses homens esperam a promessa do Senhor Jesus, e a promessa é evidenciada em Atos capítulo de número 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, eis que estavam todos reunidos, e de repente ouviu-se um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda aquela casa, e foram vistas línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram a cada um deles, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia! Neste dia, estavam reunidos em Jerusalém varões de todos os pontos do mundo. Diz o texto, todos os pontos do mundo. Porque o judaísmo apontava que quem era judeu, ele tinha que ir nesse período das festas para adorar. E a adoração era feita aonde estava o templo. E o templo estava em Jerusalém. Aleluia. A Bíblia diz que naquele período da manhã, os apóstolos com os outros discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. E ouviu-se rumores que esses camaradas estão bêbados, a essa hora da manhã estão embriagados. O apóstolo Pedro toma a palavra e faz uma exposição bíblica do que estava a ocorrer, que era da parte de Deus o cumprimento de uma profecia. Aleluia. As pessoas que não entendem as coisas que ocorrem na igreja sempre vão murmurar, sempre vão questionar, sempre vão ter uma ideia contrária. Só nós que estamos aqui entendemos o que de fato acontece. Pedro faz uma exposição, um enquadramento. Aproveita-se dessa para pregar então o Evangelho, a ressurreição de Cristo, que é a mensagem basilar da fé cristã. E a Bíblia diz, no versículo 37, e ouvindo eles isto, compungiram seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões, irmãos? My God. E Pedro disse:
cada um de vocês seja batizado. Arrependei-vos, porque a promessa diz respeito a vós e a tantos outros que estão longe. Aleluia. De sorte que naquele dia foram batizadas aproximadamente 3.000 almas. Aleluia. Essas 3.000 almas, na primeira exposição do Evangelho de Cristo, debaixo do poder do Espírito Santo, eles perseveravam, eles permaneciam, primeiro, na doutrina dos apóstolos. Segundo, na comunhão. Terceiro, no partir do pão. E quarto, nas orações. Aleluia. Quer dizer que nós temos aqui 4 tópicos para pregar. Porém, a mensagem é sobre comunhão. Aleluia. O texto diz que eles permaneciam, perseveravam. Eles faziam aquilo de forma constante, de forma habitual. Eles permaneciam nos ensinamentos dos apóstolos. Tais ensinamentos os apóstolos receberam do Senhor Jesus Cristo. E não apenas na doutrina, como também na comunhão. E é sobre comunhão que nós queremos abordar. Aleluia. E o interessante, meus irmãos, é que é a primeira vez que a palavra comunhão aparece na Bíblia. A palavra comunhão, em média, aparece 17 vezes. Em média. Em média, no sentido de uma média das versões. Aleluia. Amém? NVI, NTLH, ANA e tal. A ANA vai dar 19, outra vai dar 17. A NVI vai dar 12. Em média, 17 vezes. Aleluia. E foi a primeira vez que essa palavra aparece nas Escrituras. E a palavra comunhão deriva do grego koinonia, que quer dizer relacionamento profundo, tornar-se participante, ter algo em comum. E eles permaneciam. Eles permaneciam de propósito com propósito. Queridos, a palavra comunhão, ela aparece depois da manifestação do Espírito Santo. E quando você olha para 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, naquilo que nós chamamos da bênção apostólica, o apóstolo Paulo fala da graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Aleluia. A comunhão é do Espírito Santo. A graça é de Cristo. O amor é do Pai, mas a comunhão é do Espírito Santo. E eles permaneceram nessa comunhão por conta do Espírito Santo. Aleluia. Essa comunhão, ela é evidenciada a todos aqueles que têm a experiência de regeneração. Ou seja, para permanecer nessa comunhão, você precisa ser regenerado. E a regeneração é obra exclusiva da pessoa do Espírito Santo. Aleluia. O texto afirma que são todos aqueles que experimentaram
dessa experiência que permaneciam na comunhão. Aleluia! E o texto diz que o Senhor Deus derrama em nós o seu amor por meio do Espírito Santo. Aleluia! Quer dizer que sem o Espírito Santo na vida do crente, ele não tem como permanecer nessa comunhão, na comunhão dos santos, porque a comunhão é dos santos. E essa comunhão é fundamentada no amor, e um amor que vem de Deus. Aleluia! Amém? Eles permaneciam na comunhão. A Bíblia diz que eles eram unidos. Eles tinham o mesmo propósito. E eles tinham o prazer de estar juntos, diz o texto, todos os dias. Aleluia! Eles estavam juntos todos os dias, em um amor profundo, em um amor verdadeiro. Todavia, existia diferença entre eles. Amém? Naquele seio, haviam pobres, haviam ricos. Mas através da comunhão, os pobres e os ricos se encontram. Aleluia! Só por meio da comunhão é que o pobre tem o privilégio de sentar ao lado do rico. Porque em outras atividades os pobres talvez nem vão entrar. Aleluia! Mas mediante a mensagem do Evangelho, a exposição da mensagem da cruz, pobres, ricos, raça, tribo, nações se encontram diante do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Queridos, essa comunhão é mediante, primeiramente, o amor de Deus que o Senhor derramou em nossos corações pelo Espírito Santo. Todos nós que cá estamos temos esse amor, recebemos esse amor no dia em que nós recebemos o Espírito Santo. Aleluia! A comunhão deve ser movida por conta do relacionamento que cada um tem com o Espírito Santo. Aleluia! Por isso nós falamos de unidade na diversidade. E de fato é isso que a doutrina da Trindade espelha para nós. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. Eles são diversos, mas unidos. Aleluia! São unidos eternamente e têm uma comunhão perfeita. Aleluia! Há um relacionamento entre essas pessoas da Trindade. Eles são diferentes, porque eles não são iguais. Aleluia! Em essência sim, mas as pessoas são diferentes e eles permanecem unidos. E é por meio dessa comunhão que o Senhor Jesus Cristo muito foi falando para que eles sejam um, ó Pai, assim como eu e tu somos. Isso é possível por meio do amor que só Deus pode conceder. E de fato Deus concedeu. Aleluia! O amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. Aleluia! O amor foi colocado em nossos corações pela pessoa do Espírito Santo. Este é o amor que vem de Deus. Em Gálatas, a Bíblia fala a respeito do fruto do Espírito. Atenção, não são frutos do Espírito.
fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito tem várias facetas. E a primeira faceta desse fruto é o amor. Aleluia. Precisamos nos amar uns aos outros, independentemente do nosso nível social, independentemente da nossa cor, da nossa raça. Aleluia. Precisamos perceber que nós somos diferentes. Aleluia. Mas fomos alcançados para viver em unidade. A Bíblia fala da unidade da fé. A Bíblia sempre preserva a ideia da unidade, porque isso reflete a essência de Deus. Aleluia. E eles permaneciam unidos, unânimes. Aleluia. Não havia divergência no meio deles. Todavia havia unidade. Porque em Atos capítulo 6, o texto diz que multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração no seio aonde havia comunhão. Aleluia. E os apóstolos, com a sabedoria divina, procuraram colmatar aquela dificuldade. Amém. Queridos, sempre vai haver divergência onde tem pessoas. Porque cada um de nós é um ser único. Cada um de nós é um ser exclusivo. Aleluia. Sempre vai haver diferença, mas nós precisamos preservar o princípio da união. A tua forma de falar pode ser diferente da minha. Há quem tem dificuldade em pronunciar a letra R, como o meu amigo Wilson e outros irmãos. E às vezes através disso as pessoas são abusadas, porque talvez ele não pronuncia bem algumas palavras. As pessoas são afastadas. Não estamos preservando o princípio da união. Aleluia. Há diferenças no nosso meio. Cada um foi criado da sua forma. Quando você aceitou a Jesus Cristo, você não recebeu uma pica e que tudo ficou transformado. É um processo. E todos nós estamos nesse processo. Não há ninguém que já tenha alcançado a chegar a ser a varão perfeito. Todos nós estamos nesse processo. Vamos ter dificuldades, vai haver divergência, vai haver quem não concorda com a tua ideia. Sempre vai haver, mas precisamos preservar o princípio da unidade. Aleluia. Precisamos ser uma igreja unida. Uma igreja unida é uma igreja participante. Participante em quê? Participante na vida das pessoas, participante nas atividades das pessoas. Uma igreja que se preocupa com os seus membros. E cada um de nós aqui tem a responsabilidade de cuidar do irmão que está à sua esquerda e à sua direita. Não é apenas responsabilidade dos pastores, dos presbíteros. E sobre isso, os primeiros dois irmãos da Bíblia, Caim, não percebeu isso. E ele de fato percebeu, porque ele disse: só porventura eu guarda do meu irmão. Aleluia. Quer dizer, daí nós percebemos que nós precisamos ser guarda dos nossos irmãos. Aleluia. Precisamos pensar como igreja. Somos um só corpo. E que se um de fato está enfraquecido, todos estamos enfraquecidos. Se um se alegra, todos se alegram. Este é o princípio da unidade. Aleluia. Não é porque você talvez tem mais bem, ou porque és licenciado, já temos mestres na igreja, temos doutores, que você vai ignorar que eles nem sequer se calhar terminaram o ensino médio. Não. Aleluia. Aqui neste lugar, retira-se todos os títulos. Retira-se todos os títulos. Aleluia.
Em Cristo nós somos um. Em pensamento. Aleluia. No mesmo pensar. No mesmo agir. Aleluia. Aleluia, irmãos. Aplauda ao Senhor. Estou muito sério. Se eu tivesse aí embaixo a me movimentar, como é que tem que manter? Aleluia. Olha só o que o texto diz. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos. E tinham tudo em comum. Aleluia. O que é que você tem em comum comigo? Eles tinham tudo em comum. Aleluia. Tinham o mesmo propósito, conservavam a unidade da fé e eles estavam sempre juntos. Aleluia. Queridos, existem dificuldades para preservar a união, mas também existem bênçãos quando nós obedecemos o princípio da unidade. Aleluia. Existem dificuldades. Eu vou mostrar-vos uma delas. Isso está em Colossenses capítulo 3. Versículo número 13. Poderíamos até começar, se calhar, no versículo 12. Diz o seguinte. Não, vamos começar no 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. São os desafios da unidade. Aleluia. A unidade nos recomenda a nos suportar, porque somos diferentes, temos hábitos diferentes, estamos todos num processo. E portanto, precisamos suportar-nos uns aos outros. Talvez você já dominou essa área da tua vida, mas eu ainda não. Portanto, me suporta. Se algum irmão pecar contra ti, perdoa. Qual é a motivação do perdão? Porque Cristo na cruz te perdoou. Aleluia. Perdoamos porque Cristo nos ensinou o modelo perfeito. Nenhum de nós era digno para se apresentar diante de Deus. Cristo se apresentou como cordeiro expiatório. Aleluia. E por meio do sacrifício de Cristo, nossos pecados foram apagados. Então por que nós não perdoamos? Não porque aquele irmão me pisou, não porque aquela irmã ainda não é convertida. Queridos, estamos no processo. Até grandes homens de Deus dão bandeiras grandes, falhas grandes. Onde é que estava a cabeça daquele homem? Todos nós falhamos. Aleluia. Então esses são os desafios da comunhão, da unidade. São os desafios e nós precisamos lidar com eles todos os dias se queremos uma igreja unida, se queremos ver de fato a comunhão no seio da igreja.
Aleluia. E de modo a combater os obstáculos da comunhão, a comunhão em Cristo nos leva algumas vezes a repreender o erro. Amém. Se eu te amo, eu não posso te ver errar e continuar te vendo só. Eu preciso repreender-te, preciso corrigir-te. E às vezes as pessoas não estão preparadas para serem repreendidos. As pessoas às vezes não estão preparadas para serem corrigidos. Aleluia. Não, esse irmão é irmão é muito santo. Esse irmão é irmão é muito justo. Só porque eu fiz aquilo, o irmão veio me falar: eu te amo. E a demonstração do meu amor é repreender-te, corrigir-te, porque eu tenho a responsabilidade de cuidar de você, meu irmão. Aleluia. E sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Revestivos do amor. Não há comunhão sem amor. Aleluia. A comunhão, quando nós falamos de comunhão, nós não podemos falar de comunhão sem antes união. Aleluia. E não podemos falar de união se não falarmos de amor. E não podemos falar de amor se não falarmos da pessoa do Espírito Santo. É Ele quem derrama o amor em nossos corações. É através dele que conservamos o princípio da comunhão. Porque a graça é de Cristo, o amor é do Pai, mas a comunhão é do Espírito Santo. Aleluia. Meus irmãos, existem apenas desafios para conservar a comunhão, para conservar a unidade. Também existem bênçãos. Aleluia. Vamos abrir Salmos capítulo número 133. Salmos capítulo de número 133. Este salmo, ele tem apenas 3 versos, ou 3 versículos. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia. Meus queridos, estes salmos 133 faz parte da classe dos 15 salmos, conhecido como salmos de graus ou cânticos de graus. Aleluia. Que começa a partir do Salmo 120 e vai até o Salmo 134. São 15 salmos que os judeus peregrinos eles entoavam enquanto estavam a peregrinar para Jerusalém, para o templo. E estes 15 salmos, começa no primeiro ponto: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Acredita-se que haviam 15 degraus
para chegar ao templo, numa porta que dava acesso às mulheres, e que quando eles subiam cada um dos degraus, eles mencionavam um desses salmos. Aleluia! Eles vão refletir a angústia, a segurança do Senhor, a providência do Senhor, o cuidado do Senhor e a união dos irmãos. Aleluia! O Salmos 133, ele começa: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Os teólogos afirmam que a ideia de Davi relativamente a esse salmo era na perspectiva da união das tribos de Israel, porque havia uma separação entre as tribos. E a ideia de irmão para os judeus é que qualquer um que fazia parte da cidade deles, eles consideravam como irmãos. Aleluia! Então Davi escreve esse salmo na perspectiva de trazer uma união entre as tribos. E os judeus peregrinos do período pós-exílicos, eles foram utilizando esses salmos, conhecido como Salmos das Peregrinações, Salmo dos Degraus, e há mais um outro termo que me esqueço, e eles cantavam isso continuamente. Aleluia! Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como é que é essa união? Davi vem dizer que essa união dos irmãos é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba e a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Aleluia! Quando você vê a menção de Arão e a menção do óleo, isso te remete a Êxodos 30, a partir do versículo 22. Não é um qualquer óleo que está sendo mencionado aqui. O óleo aqui, na pessoa de Arão, está falando do óleo da unção. Aleluia! E os judeus percebiam exatamente isso. E quando você vai ler sobre o óleo da unção, Deus manda fazer esse óleo com os elementos mais elevados. As plantações ou as plantas, não sei qual é o termo, aquilo que tinha mais valor. Aleluia! As especiarias, perfume perfeito. Deus manda fazer um óleo exclusivo e que ninguém podia fazer. Aleluia! Então a comunhão é comparada a esse óleo que desce na cabeça de Arão. E não fica pela cabeça, escorre pelas barbas. E não fica nas barbas, desce até a orla dos mantos. Aleluia! Aqui eu quero ser pentecostal. Percebe, irmãos? A cabeça está a representar a autoridade. O óleo, nós já não precisamos desse óleo, porque o nosso óleo no Novo Testamento é a pessoa do Espírito Santo. Quando há comunhão, o Espírito se move no seio da igreja. Aleluia! E todos são alcançados, são abençoados, são fortalecidos por meio da comunhão. Existe a cabeça do verdadeiro sacerdote. O verdadeiro sacerdote não é Arão. Existe o sumo sacerdote, aquele que não tem geração, não tem dia, não tem princípio, não tem fim. Esse é Cristo, a cabeça, e o olho não fica sobre Cristo, descorre para a igreja. Ou seja, a unção, essa unção, quando há união, essa unção descorre para a igreja toda. Aqueles que estão fracos são fortalecidos. Aqueles que estão doentes ganham saúde por conta da união. Aleluia! Isso é muito poderoso. Esse salmo, ele traz duas perspectivas.
a união nos leva em duas perspectivas. Primeiro, nos leva numa perspectiva espiritual, que é o primeiro ponto que ele faz comparação a Arão. Quando você fala de Arão, estamos a falar de aspecto espiritual. Sacerdote é aspecto espiritual. E ele traz uma outra perspectiva, que é a perspectiva terrena. A união dos irmãos não é só como o olho que desce na cabeça, mas também a união é como o orvalho do Hermon, que descorre sobre os montes de Sião. O que é isso, meus irmãos? Você só entende isso se você estudar. Porque se você só ler assim, não vai entender nada. Orvalho do Hermon, que descorre os montes de Sião, isso é o quê? Sim. Você precisa estudar para entender isso. Mas os judeus, quando eles leem isso, eles percebem. Aleluia. Você sabe o que é Hermon e o que é Sião? Estamos a falar de 200 quilômetros de distância. Ou seja, o Hermon estava no norte e Sião estava no sul. Como é que o orvalho do Hermon vai descer do Hermon e vai até Sião? Fisicamente isso não se explica. Aleluia. Ou seja, Davi estava a falar dessa união, a união das tribos, do norte ao sul, do leste ao oeste. Aleluia. Detalhe, o Hermon, esse monte era um monte de aproximadamente 2.800 quilômetros de altura. Era o monte mais alto de Israel. E era um monte muito frio. Aleluia. Muito frio. E todos os dias havia orvalho nesse monte. E esse orvalho ele derretia, descia e fazia rio. Aleluia. Sião, que está a representar Jerusalém, era uma cidade quente. Era uma cidade seca. Aleluia. A Bíblia está a dizer que a união dos irmãos é como o orvalho que sai de Hermon, que é frio, e atinge até aqueles que estão secos. Aleluia. O orvalho ocorria todos os dias. Aleluia. O orvalho ocorria todos os dias. Queridos, a ideia é percebermos a essência da união dos irmãos. Quer dizer, quando nós formos uma igreja unida, há fracos que estarão sendo fortalecidos só por conta da comunhão. Não estamos ainda a fazer nada. Quando nós somos unidos, o Espírito Santo de Deus já começa a trabalhar só por conta da união. Os fracos começam a ser fortalecidos naturalmente. Aleluia. E a Bíblia não para por aqui. O texto diz: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, aqui, quando há união, quando os irmãos estão comprometidos em manter a unidade, o Senhor não derrama, o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Aleluia. É suave a união. É suave. Não é apenas bom, também é suave que os irmãos estejam unidos. Vamos desfazer todos os bloqueios. Vamos quebrar todas as barreiras de separação. Hoje mesmo, se você tem uma intriga contra um irmão, talvez aqui há pessoas que não gostam de mim. Não porque eu lhes fiz alguma coisa, simplesmente não vão com a minha cara. Hoje mesmo, se você não gosta de mim, não gosta de um irmão aqui, vai para esse irmão, peça perdão, peça para que ele ore por ti e diga: olha, irmão, eu não gosto de você, não sei porquê, quando eu te vejo, sei lá, mas por favor, ora por mim. Existe isso. O irmão nunca te fez nada. Se calhar se você não gosta da forma como ele veste, da forma como ele fala, e nós precisamos quebrar essas paredes para manter a unidade da igreja.
Porque onde há unidade, Deus ordena a bênção. Aleluia. E é isso que a igreja precisa. Quer dizer que uma igreja unida é uma igreja que até no deserto ela floresce. Você sabe o que é florescer no deserto? Quando há unidade, até no deserto floresce. A ideia de irmão para Sião é nesse sentido. No deserto floresce. Precisamos manter a unidade. Precisamos orar uns pelos outros. Precisamos de fato ser uma igreja comprometida com a causa dos outros. Porque senão não estamos aqui a fazer nada, meus irmãos. Aleluia. Imagina, quando você se apercebe, por exemplo, de uma oportunidade de emprego, muitas vezes a tendência é partilharmos com pessoas que nem sequer são crentes. E às vezes há irmãos aqui na congregação que têm qualificações. Estou aqui a falar de qualificações. Que é claro que eu não vou te recomendar sem qualificações, isso não existe. Amém? Isso não existe. Mas há irmãos aqui na congregação que às vezes têm qualificações. E os irmãos aqui estão a falar muito bem sobre bênção e tudo muito mais e tal. Queridos, a bênção de Deus só é bênção quando passa para ti, para uma outra pessoa. Aleluia. Eu dava aula aqui no Luther King. Quando eu me casei, setembro, em outubro, eu recebi confirmação que eu havia sido admitido no BFA. Em janeiro de 2020, comecei a trabalhar. O que eu fiz? Eu não podia deixar aquela vaga que o irmão Dominique havia me ligado para lá estar. E nessa altura o Dominique já não estava. Eu liguei para o meu irmão Jacques, que tem qualificação. Olha, aqui tem uma vaga, assim eu estou a vazar, você fica com essa vaga. Aleluia. Amém? Sabe o que aconteceu? Quando o irmão Jacques se casa, presbítero, uma semana depois uma porta do banco também se abre. Quer dizer, o irmão Jacques começou a seguir os meus passos. Aleluia. Ele só não conseguiu deixar alguém porque depois outras pessoas fecharam o caminho. Aleluia. Ou seja, a bênção de Deus só é bênção na tua vida quando passa de ti para alcançar a vida de outras pessoas. Esqueci. O nosso mestre aqui, eu também dava aula de educação cristã, também abriu uma porta para ele. No outro colégio, o Wilson ocupou também. Ou seja, aquela bênção abençoou muita gente. Aleluia. Então a ideia é assim. Primeiro, olha para os teus irmãos. Amém? Somos santos do Senhor. Aleluia. Mas temos santos com qualificações. Aqui não é de brincadeira. Temos santos com qualificações. Já não estamos naquele nível de não estudar. Aleluia. Temos santos com qualificações. Então a primeira ideia é olhar para o teu irmão. E essa é a mentalidade que os TJ têm. Se tiver um chefe TJ, duas pessoas a concorrerem para uma vaga, o primeiro requisito que eles consideram é ser TJ. Se os dois têm a mesma qualificação, o outro irmão pode esquecer, aquela vaga é do TJ. Aleluia. Eles são assim. Eles são fechados unidos entre si. Amém? E nós precisamos dessa união na congregação. Aleluia. Eu estava ontem numa apresentação e de repente disseram que os garçons haviam desmarcado. E eu logo pensei no Pedro. Temos irmão aqui, tem uma equipa de garçons. Aleluia. Liguei para o irmão, deu o contato, eles se acertaram. Nós temos que pensar sempre nos outros, mas nos outros com qualificações. Aleluia. Aplauda o Senhor. Meus irmãos, nós estamos a crescer como igreja. Amém? E o crescimento tende
a fazer perder alguns princípios que são muito fundamentais, que levaram a esse crescimento. Não sei se perceberam. Então, nós precisamos manter a unidade na igreja. Há muitos irmãos aqui que você não sabe o nome deles. Ou seja, você nem sabe o nome da maioria dos irmãos da igreja. Isso não é bom. Mas, irmão, eu tenho que saber o nome de todos. Não, mas pelo menos a maioria. Aleluia. Tem que conhecer os irmãos. Ou seja, quando há comunhão, nós vamos nos conhecendo. Irmão, o culto termina, logo que termina, vai embora. Estamos na Europa, ok? Nós estamos a trazer os princípios da Europa. Enquanto o homem está aqui a pregar, ele já está vendo o relógio se já vai bater a hora. E eles são tão frios. Aleluia. Meus irmãos, quando o culto terminar, não vai embora sem abraçar irmãos, sem partilhar alguma coisa com o irmão. A ideia da comunhão é isso. A Bíblia diz que eles estavam juntos todos os dias. E às vezes penso alguns irmãos direm, mas já estás aí por quê? Não, calma aí. Saúde um pouquinho os irmãos, mantenha a comunhão. Isso é muito fundamental. Sobretudo os novos. Mas como é que você vai ser conhecido se você é novo, logo termina, vai embora? Aleluia. Uma das coisas que me fez permanecer aqui na igreja, quando eu entrei na igreja, o profeta Félix, ele veio até comigo, me deu um abraço e me disse, olha, seguir Jesus é muito bom, é assim, olha, qualquer coisa, fala comigo. Quando eu ia para a igreja, a primeira coisa era procurar o profeta Félix, porque era alguém que me deu atenção. Aleluia. E eu procuro fazer isso para pessoas novas. Eu fiz isso com a Chiara, fiz isso com muitos outros irmãos. Porque assim, quando você é bem recebido, você quer estar naquele lugar. Então todos os novos que vêm, meu irmão, não lhe deixa aí sem deixar uma impressão. Aleluia. E isso vai nos ajudar a crescer. E a crescer. Aleluia. Aplaude ao Senhor, coloca aqui em pé.